Então, tudo que envolve Sérgio Moro deve ser tratado com muito cuidado. Toda fala, todo discurso sobre Sérgio Moro, né? E não poderia ser de outra forma. A operação da Polícia Federal que teria desbaratado aí um planejamento do PCC para assassinar autoridades, entre elas o ex-juiz Sérgio Moro, né? Como todo mundo viu, essa questão está sendo utilizada pela extrema-direita para tentar associar o presidente Lula de alguma maneira na trama, né? Se aproveitaram daquela primeira fala dele antes da operação, falando que ele queria ferrar o Moro, que ele falava isso quando ele estava na prisão, né? No dia seguinte, a operação foi deflagrada, o Moro fez algumas falas, bolsonaristas entraram em cena também, tentando fazer essa associação, como se o Lula tivesse também por trás desse planejamento de atacar o Moro, né? Enfim, o Lula depois falou, no dia seguinte ele falou que acha que aquilo é uma armação do Moro. O Paulo Pimenta, ministro da SECOM, veio a campo para dizer que o Lula não estava questionando a operação, né, as investigações, mas sim questionando o timing, as coincidências, né? Afinal, a operação aconteceu depois de uma fala do Lula, foi assinada pela juíza Gabriela Hart, que é a substituta do Moro na Lava Jato, enfim. Em meio a essa polêmica toda, eis que hoje surge uma notícia que deixa essa história ainda mais estranha. O que acontece? O advogado de um dos suspeitos do PCC, que foi preso, deu uma entrevista hoje para o jornal A Cidade On, de Araraquara. Ele esteve na leva de pessoas que foram presas ali na região de Campinas, né? E segundo esse advogado, que se chama Juan Felipe de Souza, o nome do Moro não constava ali nos relatórios da Polícia Federal como um dos alvos do PCC, né? Os prints divulgados colocam ali alguns apelidos, né? Não colocam nomes diretos, né, dessas autoridades. Mas, segundo esse advogado, o nome do Moro não constava nessa lista, não foi apurado pela Polícia Federal que ele teria sido um dos alvos, e que o nome dele, na verdade, teria surgido através de uma delação premiada ilegal no âmbito dessas investigações, o que torna a história um pouco mais estranha e que dá um pouquinho mais de sentido à questão da armação que o Lula colocou ontem, né? Só para destacar uma aspa aqui do advogado desse suspeito do PCC, ele diz o seguinte: dos relatórios que vi da Polícia Federal, apesar do ótimo trabalho de investigação, não vi em nenhum momento o nome do Sérgio Moro, nome esse que só surgiu e originou a presente investigação através de uma delação premiada ilegal, pois ela não cumpriu conceitos e moldes da modalidade necessária. Vamos trabalhar e apresentar defesa coesa e lastreada em provas. Então, essa é a notícia mais quente, mais recente com relação a essa trama toda que já vem aí de 2 dias, Miguel. Muito bem, muito bem. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, mas deixa eu só fazer um comentário primeiro, Rodrigo, sobre essa questão. Eu ainda não falei muito disso, né? É importante sempre destacar que o Sérgio Moro, à frente da Lava Jato, ele cometeu muitos crimes. Hoje em dia isso está mais que provado, todo mundo testemunhou os crimes em sequência do Sérgio Moro. Crimes juntamente com o Dallagnol. Ele manipulou o processo judicial descaradamente. Mais tarde também ele foi trabalhar numa empresa americana que cuidava do espólio da Odebrecht e de outras empresas que ele, como o Sérgio Moro, ajudou a quebrar. O Sérgio Moro também ajudou a manipular o processo eleitoral de 2018, e depois foi ser ministro do governo Jair Bolsonaro. Governo que Jair Bolsonaro se elegeu em função também da Lava Jato. Ou seja, o Sérgio Moro, ele é um picareta conhecido. Ele é um bandido conhecido. Então, eu acho que é natural que algumas pessoas pensem, inclusive o presidente Lula, que foi a principal vítima do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro ele possa estar fazendo alguma armação, ainda mais junto com essa juíza Gabriela Hart, sobretudo na questão do timing, do timing, ou porventura manipulando, como ele já fez, no caso, através da Gabriela Hart, através de algum procurador amigo, manipulando uma delação, como agora também está vindo à tona, uma delação, para que bota o Moro aí, bota o Moro para que o Moro chamar atenção, para ele chegar aí como vítima, como ameaçado, Isso aí é um fato.
Agora, outra análise que a gente pode fazer é também do timing do Lula de dar o palco para o Sérgio Moro nesse momento, né, que evidentemente criou aí um certo constrangimento. Você tem o Sérgio Moro no palco. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que ponderar. O Lula é humano, o Lula também é muito marcado emocionalmente pela prisão, ele ficou quase 600 dias preso, né? E aí a gente vai analisar isso. Queria saber a opinião do Rodrigo. Olá, olá. Bom, Miguel já adiantou muita coisa do que eu ia comentar aqui. Primeiro que eu vou pular essa parte, que eu acho que é muito evidente para quem acompanha a crônica política brasileira com alguma atenção, que Sérgio Moro talvez seja o maior canalha da história do Brasil, né? Por tudo isso que o Miguel falou e por muito mais, né? Então eu vou pular isso. Dito isso, né, eu não estou entre aqueles que acham que o presidente Lula seja infalível. O presidente Lula é a maior personalidade, o maior personagem político da história brasileira. Somente o presidente Lula seria capaz de vencer o Bolsonaro, de sobreviver a 8 de janeiro, né? Mas não é infalível. Sobretudo quando o assunto é Sérgio Moro. Não é exagero dizer que Sérgio Moro foi o torturador do presidente Lula. Eu vou lembrar aqui, vocês devem lembrar também, daquele debate, se eu não me engano, foi na Rede Globo, quando o Bolsonaro leva o Moro de surpresa na sua comitiva, acho que foi na Globo ou no SBT, não vou lembrar bem agora, e como que o presidente Lula fica abalado com aquilo, quando ele vê Sérgio Moro sentado na plateia, olhando para ele. Então, claro que Moro é um calcanhar de Aquiles emocional para o presidente Lula, e não poderia ser de outra forma, né? Pouca gente aguentaria, pouca gente sobreviveria ao que Lula aguentou e ao que Lula sobreviveu. E isso faz com que seja ainda mais importante que tudo que envolva Sérgio Moro seja cercado de muito cuidado pelo presidente, pelos seus assessores. Por exemplo, a entrevista aos companheiros da TV 247. O presidente Lula é um político de uma outra geração, de tempos analógicos. Ele ainda demonstra certa dificuldade com essa comunicação digital instantânea. Aquela entrevista precisava ser gravada, né? Eu acho que o presidente Lula, no improviso, é quando ele mais erra. Aquela entrevista precisava ser gravada e depois editada. Aquela frase, né, quando ele diz que tudo que ele mais queria era ferrar, fala um palavrão, que não é bom para a liturgia do cargo também, alimenta o argumento daqueles que criam uma falsa simetria entre Lula e Bolsonaro. Aquele trecho deveria ter sido editado, se a entrevista fosse gravada. Porque é claro que teve uma armação no time. É claro, é óbvio, né? É óbvio que o Moro era alvo, tem documentos que a juíza Gabriela Hard levantou o sigilo nessa armação também. Isso prejudicou a própria investigação, né? Então é óbvio que teve uma armação. Mas não é o presidente Lula que tem que falar isso. A Gleice Hoffmann pode falar isso, o Flávio Dino pode cogitar isso, o diretor da Polícia Federal pode cogitar isso, não é o presidente Lula, que estava muito bem travando a batalha dos juros. Até aqui ele estava irretocável. O que ele fez essa semana em Pernambuco, quando ele conduz Raquel Lira diante das vaias, a própria governadora se sente emocionada, que é uma adversária política, né? É do PSDB, mas Sérgio Moro é o calcanhar de Aquiles. Então, tudo que envolve Sérgio Moro deve ser tratado com muito cuidado. Toda fala, todo discurso sobre Sérgio Moro, né? E não poderia ser de outra forma. Então, sim, o presidente errou sim, e agora como que vai apagar esse incêndio? Enfim, o governo e o alto escalão vão se debruçar sobre isso.
mas eu acho que nós, os analistas progressistas de esquerda, a gente ajuda pouco quando não aponta o erro, né? E aí eu vi alguns companheiros falando que foi uma estratégia, que foi um cálculo. Não foi cálculo nenhum, minha gente. Foi um erro grave, né? Criou um problema grave, desnecessário, reabilitou Sérgio Moro, que estava numa posição muito delicada, sendo de um partido que é base. O União Brasil é base, né? Quer dizer, ele estava ali entre a Cruz e a Caldeirinha. Como que ele ia votar? Estava todo mundo querendo saber disso. Como que ele ia votar sendo de um partido que é base, e agora ele foi tirado dessa posição e alçado a um outro lugar.